Então vamos lá, meus amigos, hoje a gravação vai ser um pouquinho diferente, pois o áudio aqui na barbearia à noite, quando eu gravo os vídeos, ele acaba ficando um pouco borrado em prol das conversações e secadores de cabelo, mas aqui eu vou conseguir passar um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho de... Eu limitei o vídeo a um lado apenas do cabelo, que o outro lado se repete muito esse aqui, tá? Então assim, a gente tá dividindo o cabelo, ok? Eu vou dividir uma mecha natural, um corte de cabelo. Eu vou fazer um executive contour, um corte mais, vamos dizer assim, mais comportado, né? Mas usando esse comprimento muito bonito do cabelo do Jean. Então a gente está fazendo a divisão da maneira mais natural possível. E dentro disso eu tô criando uma divisão de 45 graus no cabelo dele, com o sentido de deixar o cabelo exatamente no ponto que eu quero e deixar mais comprimento. Vamos lá, dica não, um método muito importante, sem sombra de dúvida, é a gente entender que 45 graus é mais tamanho e 90 graus é mais precisão, ok? Eu acho que isso está entendido, né? Então assim, dando sequência agora no vídeo, estou conseguindo construir uma divisão perfeita. Tenha um carinho nessa divisão, é muito importante, que dela se dá todo o restante do corte de cabelo. Eu basicamente corto 2 dedos abaixo dessa linha que eu fiz em cima, sempre, que é a minha linha base, a baseline, né, tanto falada, né? Eu gosto de falar linha base porque nós estamos no Brasil, então falando português, então as pessoas falam português e linha base. Tá? A gente vai criar a divisão agora do topo do cabelo, mas antes eu tenho um truque que eu sempre utilizo para ver se a minha divisão está no lugar certo. Eu uso 2 pentes de maneira que eles façam uma cruz. E a parte da cruz de baixo vai atrás da orelha, colada na cabeça, a parte da cruz de cima vai em cima do topo da cabeça, criando uma angulação de 45 graus na quina do pente. Eu vou fazer para vocês verem aqui, tá? Parte de cima parte de trás da orelha outra, 45 graus da divisão exatamente no ponto retinho ali, ok? Então vamos lá, agora a gente vai fazer o corte aqui, eu vou fazer 2 dedos abaixo normalmente da divisão, eu vou tirar a linha base. Eu quero mais comprimento, então eu vou cortar com o lado espaçado do pente, esse lado mesmo, e eu vou tirar bem certinho ali, movimento correto, né? Dedo mindinho no dedal da tesoura. Não enfia todo o dedão, né, o dedão do bichão, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, dentro da argola da tesoura, ok? Da anelada dela ali. E vai tirando basicamente, eu vou tirar, ele tá muito comprido, eu preciso de uns 2 dedos mais ou menos de comprimento. Então eu vou te deixar 3 dedos de comprimento da cabeça para fazer o degradê muito sutil, mas eu quero usar o comprimento, tá? Então nesse meio termo aqui a gente tá tirando só as arestas mesmo do fio. Dentro disso a gente vai conseguir fazer uma conexão muito bem feita. E eu uso sempre a divisão abaixo ou no meio do redemoinho, ok? Para preservar mais o tamanho de cabelo. Olha, a linha base ali já está bem limpa, já está nítida. E agora eu vou separar a frente da orelha, de trás da orelha. A frente da orelha eu vou criar mechas finas, ok? Só para fazer a conexão e limpeza. Essa primeira parte do corte de cabelo, eu costumo dizer que é o corte bruto, tá? Que é a remoção dos excessos de corte de cabelo. Conforme vocês vão vendo no canal, eu vou compartilhar sempre esses conteúdos assim, de corte bruto, corte polido e acabamento, ok? Entendimento, corte bruto, corte polido e acabamento. É um padrão que eu tenho, que eu criei, dentro de todos os estudos que eu fiz, é o que dá mais resultado para mim, ok? Durante o período do vídeo eu não posso esquecer de pedir para vocês o grande... Se esse vídeo tá fazendo alguma diferença para ti significativa e você se quiser se inscrever no canal e acionar o sininho, você faz isso bem tranquilamente para você ter mais conteúdos assim, para que você consiga tirar suas dúvidas e ter um contato direto comigo. Eu vou respondendo nos comentários abaixo. Nós vamos dando sequência aqui. A gente vai tirando o excesso de cabelo, ok, com a tesoura dentada, depois a gente vai trabalhar no final, mas agora a gente só vai no corte bruto, que é a remoção. Mas vai aí um método, se você efetuar o corte bruto com exatidão, usando as linhas corretamente, você vai ter um corte pronto, porque a conexão do cabelo ela se dá da divisão correta e do corte correto. Então se você fizer boas divisões no cabelo, você não vai ter problema na hora de fazer o bendito acabamento, porque tá tudo perfeito, entende? O corte já na parte do polimento já nem tem muito o que fazer, o corte ficou tão bom que tu já resolveu a parada. Agora a gente está fazendo aqui a remoção do excesso atrás da orelha, tá? Eu faço com a tesoura no primeiro momento, tanto na frente quanto atrás. Eu pego meio centímetro do acabamento da frente, meio centímetro do acabamento atrás e removo. Por que isso, Luan?
Porque com certeza se eu remover mais que isso, vai ficar buraco no cabelo, ok? Então, defensiva, menos é mais. Cabelo longo ou semi-longo, menos é mais, ok? Eu tirar essa sem ser muito preciso em cima da orelha, justamente para ter uma linha de pensamento onde a gente sabe que mesmo que... Mesmo que a gente consiga cortar demais, né? Tem um espaço, né? A gente tem uma margem de erro, certo? Agora a gente vai cortar atrás da orelha. Pega as mechas, vai fazendo a correção. Muito importante, vocês vão fazendo a correção, vendo se está tudo dentro dos poréns, né? Importante isso. E entendam como ter paciência nesse momento e precisão funciona muito bem, porque dessa maneira a gente consegue fazer uma vez só, não tem que voltar, né? Eu vejo que as pessoas perdem muito tempo no trabalho quando elas repetem o movimento mais de uma vez. Então assim a gente vai fazendo com a linha base de cima até a sequência da nuca, e depois a gente vai tirar o excesso com o Clip Over Comb, ou pode ser com a tesoura também, se vocês quiserem, tá? O Clip Over Comb, além de ser uma técnica muito precisa, ele também consegue atingir um nível de precisão muito grande, tá? Então no canal também eu vou fazer um clipe bem feitinho, um vídeo explicando a técnica, a maneira de usar, para vocês conseguirem tirar suas dúvidas sobre o Clip Over Comb, que eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade. Minha luz caiu aqui, vou dar uma ligadinha aqui, que foi um problema técnico, né? Mas vocês estão conseguindo enxergar, tudo certo. Vamos lá, seguindo. Agora a gente terminou a etapa da lateral, a gente vai começar, vamos dizer assim, dividir 3 pontas na frente da orelha, um pouquinho atrás da orelha e a nuca, certo? Nesse ponto a gente consegue identificar o caimento do cabelo e a gente vai tirando os excessos em linhas diagonais, certo? Olha, a gente vai tirar um excesso aqui, bem tranquilamente. A gente vai criando um pouco mais de contexto em relação ao caimento do cabelo, né? Vocês percebem que a gente tem que sempre ir respeitando o fio da maneira mais adequada para que a gente consiga fazer o acabamento de maneira precisa. E eu gosto muito de revisar, né? Mas eu não insisto muito, né? Eu vejo estar coerente. Depois da secagem o cabelo muda bastante, né? A gente consegue ver os acabamentos com mais precisão, enfim. Mas agora a gente vai fazer o acabamento aqui. Normalmente eu tiro o primeiro excesso com a tesoura, tá? Por que eu faço isso? Porque principalmente quando a gente consegue com a máquina, normalmente a gente corta muito. Então com a tesoura a gente, além de ter um pouco mais de cautela, o acabamento também fica bacana, né? Não corta com tesoura. Eu sempre digo assim, Lua, faz um vídeo só com corte na tesoura. Pessoal, corte é igual de tesoura, de máquina. Cortar com os dedos, com papel, enfim. Cortar é cortar, tá? Movimento correto da tesoura, né? Mas vamos lá, vamos continuar seguindo aqui para não perder muito o nosso foco. Vou dar mais uma revisada, olha como tá tudo, porém, o acabamento do cabelo, né? O caimento para trás. Próximo da têmpora aqui, né? Quem não sabe o que é têmpora, né? Essa região um pouquinho à frente da orelha aqui, onde se dá o U do acabamento inicial, né? O U não, o C ali, né? O U é o contorno da orelha. A gente vai fazer o acabamentinho com a máquina para pegar aqueles pelos mais clarinhos. Depois a gente faz com a lâmina, né? Eu sempre faço o cabelo com a lâmina, né? Eu não acredito que a máquina vá superar o trabalho de uma lâmina. Agora a gente vem aqui, faz o acabamento com o Clip Over Comb usando o Cricut mesmo, só para tirar mais a parte do excesso, ok? E agora a gente vai fazendo só o contorno básico aqui para a gente deixar bem limpinho já. Inicialmente, faz um na parte da orelha e na frente da têmpora aqui a gente faz um C. Sem invadir o cabelo, sem marcar muito o fio, não precisa... Porque, primeiramente, que demora, assim, mais natural, não tem aparência quando vai crescendo. Então, o cabelo fica bem natural. E ali vai ficando bem tranquilo. A gente consegue perceber como cada vez o acabamento vai deixando o cabelo mais limpo e vai fazendo de maneira lenta, né? Podem ver que eu puxo sempre com o pente no sentido que o cabelo vai cair. Alô, eu posso puxar bem para baixo e cortar? Não. Se tu fizer isso, vai faltar comprimento. Então, tem que deixar o caimento natural do cabelo e fazer o contorno. Então assim, vamos lá, vamos dando sequência. Eu fiz o contorno em 1 ali e o ficou bem preciso. Agora a gente vai fazer a parte de trás do cabelo. Deixa eu arrumar a câmera aqui. A gente vai arrumar a parte de trás do cabelo e a gente vai tirar esse excesso aí, né? Bom, a gente vai conectar agora o taper, né? Eu não vou fazer um taper tão invasivo no fio, mas eu vou tirar aquele mullet, aquele excesso de cabelo ali, usando a técnica do Clip Over Comb, né? Pente sobre máquina, né?
Na verdade, a máquina subpente, mas tudo bem. Vamos lá, e daí vai tirando excesso, bem de maneira lenta, vamos dizer assim, mais na parte de base. E acima, tu pode, esse excesso de cabelo não tem necessidade. E vai limpando, né? Eu tenho o hábito de ir fazendo a função e tirando excesso, fazendo a função e tirando excesso. Para mim conseguir chegar num momento que a gente consiga ter um pouco mais de limpeza e clareza do que a gente está fazendo de maneira lenta. Pode ver que eu sigo a mesma sequência como se estivesse cortando com a tesoura. Falou, por que tu não tá fazendo com a tesoura? Porque eu gosto muito de usar o Clip Over Comb, que eu gosto de pressionar o pente no acabamento bem próximo da nuca e criar ângulo para a parte da frente. Entendem? Seguindo, é primordial que a gente entenda que a parte de cima da cabeça, onde é arredondado, tenha mais comprimento, para que a parte de baixo do cabelo fique menor e assim formando um ângulo. Quando a gente olhar o cliente de perfil, eu deveria até pequei, eu deveria ter mostrado de perfil como é que ficou a feição do Jean com essa lateral, para ver como ficou bonito o perfil do cliente em si com esse caimento. Eu gosto muito de corte de cabelo longo, porque ele foge um pouco do que existe convencionalmente no nosso setor e mostra que a gente tem habilidades fora passar a máquina, porque para executar um corte de cabelo longo não é necessário habilidades. Então eu acho que vocês conseguirem dominar uma técnica dessa, fazendo uma conjuntura dessa no corte de cabelo, vocês vão ver que o acabamento, a fotografia de vocês, quando for, vai ficar mais bonita, em prol de toda a situação que a gente está vivendo no corte. É só imaginar que às vezes a gente vai fotografar corte de cabelo longo e alguma coisa fica faltando, alguma coisa não fica perfeita. Normalmente é a angulação que a gente fez o corte que não ficou ideal e acabou não dando um perfil tão bonito para o cliente. Muito mesmo das vezes que ocorrem problemas nesses cortes de cabelo, por exemplo, é a gente não fazer uma boa leitura, tá? Só completando aqui, a gente acabou de fazer um taper fade bem básico, né? Eu acho que todos os profissionais que cortam cabelo já estão cortando, já entendem, né? Um taper fade é um degradê basicamente na parte inicial da base frontal e atrás ali na nuca, certo? Então eu vou tirando excesso, tô limpando com a máquina, eu vou tirando excesso, vou limpando com a máquina. Eu faço até onde tem cabelo, tá? Eu já não tenho cabelo muito para baixo, então se eu deixasse ali o cabelo não ia ficar legal. Então eu acabei só tirando a metade. E lembrando sempre que a divisão tem que vir até o meio do redemoinho abaixo. Depende muito de vocês. Eu gosto de fazer no meio do redemoinho, porque daí eu já corto uma aresta maior, não preciso estar voltando, fazer uma outra sessão novamente. A ideia do meu trabalho sempre será tentar criar um conteúdo mais, vamos dizer assim, mais reprimido, né? Agora a gente vai fazer o acabamento. Eu sempre faço o acabamento com a lâmina, tá? Essa é uma navalha Soligen, Cama Soligen. Essa realmente é uma navalha, tá? Pra quem não sabe, uma navalha de lâmina fixa que eu faço a fiação. Eu faço a fiação em pedra, né? Tem outro conteúdo, acho que já devem saber. Né? A gente tá fazendo um acabamento bem sutil, só pra tirar aquele pelinho clarinho, sabe? Porque o pelo mais bruto já saiu. Só que a navalha, além de ela não irritar a pele, ela faz um acabamento e fica incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que... Deixe o seu comentário se tem alguma coisa a acrescentar. Ou, legal, curtiram, pode... Vídeo completo, qualquer coisa que possa ajudar ou contribuir, a gente tá aberto aí. Eu quero poder ajudar muito vocês, que nem as pessoas me ajudaram muito. E muito obrigado pela atenção, valeu e ótimo estudo!